se esconder e também pernoitar, de repente ela conheceu um ancião que apresentava mais ou menos uns 70 anos de idade, cabelos brancos, né? Qual era o nome dele? Lésio Munácio. Lésio Munácio era o espírito Batuíra, naquela época, século II depois de Jesus. Lésio Munácio, ele também era ligado a alguma família de projeção em Roma, mas em função de disputas, de lutas, etc., ele foi também expropriado, alijado, perdeu seus bens e teve que se afastar de Roma. E ele partiu, inclusive, para um local bem longe, o norte da África, no Egito, na região de Alexandria, e conheceu o cristianismo. Então ele teve a oportunidade de optar entre a vida de poder faustosa que ele tinha, de disputas, e de repente perder tudo isso, deixar tudo de lado e se transformar num seguidor de Jesus. E ele adotou um nome, um pseudônimo, Irmão Marinho. E ele estava voltando para a Península Itálica, estava naquela região ali entre Roma e Nápoles, justamente porque ele queria rever e localizar uma filha que ele havia perdido contato. Ele não localizou a filha, mas teve a oportunidade de conversar justamente com a Célia, né, que estava saindo do seu ambiente doméstico e, ao dialogar, de repente, sentem alguns pontos de identificação. E aí eles se sentem realmente os dois como seguidores de Jesus. Ela havia sido convertida, convencida do cristianismo, eu já disse pelos dois escravos libertos, né? Nestório e depois o seu filho Dario, e ele veio a conhecer o cristianismo e fundou, inclusive, um trabalho inicial lá em Alexandria, usando o nome de Irmão Marinho. Ao saber da vida dela, dos seus propósitos, ele ofereceu recursos, ele tinha algumas reservas em dinheiro, ofereceu para ela e disse mais: você usa as minhas vestes de homem, né? Os trajes de homem, e vai procurar aquela região de Alexandria, ali no norte da África. Então, ela tomou aí as vestes dele, a criança que ela estava protegendo, que havia levado com ela, desencarnou em função de doenças, não conseguiu sobreviver, e ela chega vestida de homem e utilizando o nome dele, né, Irmão Marinho. E lá chegando, ela foi atendida por um local que hoje nós chamaríamos de monastério. E lá ela começa todo um trabalho isolada, plantando, cultivando a terra, e começou a exercer virtudes cristãs e veio a se transformar, inclusive, numa pessoa que curava. Então, Lésio Munácio, que é o irmão Marinho, que aparece no romance 50 anos depois, era uma reencarnação precedente do nosso Batuíra. Então, eu comecei falando desse fato, desse episódio, porque isso não é muito conhecido, mas merece a nossa atenção. E o interessante é que isso aconteceu no século II, ou seja, de quase 17 séculos depois, quer dizer, 1.600 anos depois, eis que ele teve outras vidas, né? Ele reencarna em Portugal. E em Portugal, nasceu no ano de 1839, com o nome de Antônio Gonçalves da Silva. E o engraçado de tudo isso é que ele descontente, né, com a vida lá, com os rumos que queriam dar à vida dele em Portugal, ele embarca bem praticamente adolescente, né, para a cidade do Rio de Janeiro.
desembarca lá e depois ele se dirige para a cidade de Campinas e finalmente se fixa na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, naquela época, né, mais ou menos 1850 e pouco, antes de 1860, era uma cidade pequena, tinha em torno de, no máximo, entre 50 e 100 mil habitantes. E ele, em São Paulo, ele começa a trabalhar como um jornaleiro. E nessa condição, ele foi empregado, né, para fazer a distribuição, a entrega de um jornal diário que existia em São Paulo. Então ele saía correndo, jovem, correndo, para entregar rapidamente o máximo de jornais, né, para as pessoas que assinavam e aqueles que compravam esse jornal da cidade de São Paulo. Em função disso, é que surgiu o apelido Batuíra. Por quê? Na região da cidade de São Paulo, à beira dos rios, das várzeas, dos lagos, existia um pássaro pernalta, né, de corpo pequeno e bem pernalta, e que corria bastante, era muito ágil, corria. E o nome desse pássaro era Batuíra. Então deram apelido a Antônio Gonçalves da Silva, ainda jovem, de Batuíra, comparando, né, com a ação rápida, né, daquele pássaro pernalta que existia na região de São Paulo. O interessante é que o jovem, então, Batuíra, ele tinha vários interesses, né? Ele trabalhou e progrediu nessa área como jornaleiro, distribuindo jornais, mas ele teve contato também em função disso, né, com alguns intelectuais de São Paulo, inclusive Luiz Gama, aquele negro, né, que foi defensor da abolição dos escravos, bastante conhecido, Luiz Gama, foi um grande amigo do jovem Batuíra. E outros também. E aí ele montou, inclusive, uma pequena indústria, saiu-se bem, ganhou dinheiro e resolveu montar, inclusive, um teatro popular bem no centro de São Paulo. E tornou-se, então, uma figura bastante conhecida na capital paulista. Tornando-se espírita, ele, no ano de 1890, ele já estava em franca atividade no movimento espírita. Mas antes disso, no ano de 1872, então ele não tinha 40 anos de idade ainda, mas já era uma pessoa voltada ao próximo, voltada a causas de benefício do povo. A cidade de São Paulo foi acometida de uma epidemia. Veja, um assunto do momento, né? Só que a epidemia que acometeu a cidade de São Paulo naquela época era de varíola. E Batuíra, ele começou a dar atendimento aos doentes que foram contaminados pela varíola. Então ele era toda a atenção, albergando criaturas, dando atenção, providenciando medicamentos que usavam na época, alimentação, roupas, etc. E ele se destacou nessa posição de defensor da população naquela epidemia de varíola, a ponto de um grande escritor paulista chamado Alfonso Schmidt ter registrado esse fato, né, dentro da história da capital paulista. Mas como espírita, aí é o segundo tempo, né, da nossa palestra, o segundo momento que nós queremos destacar, foi quando ele funda, no ano de 1890, um jornal Verdade e Luz. E, ao mesmo tempo, ele começa a reerguer, a restabelecer um centro que tem o mesmo nome, Verdade e Luz, e que estava precisando de apoio, praticamente se fechando. Esse centro funcionava numa rua atrás do centro antigo da cidade de São Paulo. Eu diria que hoje seria pertíssimo, né, do centro da cidade de São Paulo. E lá, nesse centro, ele começa a atender as pessoas, a divulgar o jornal que ele imprimia, tudo com recursos próprios, hein? Porque ele tinha recursos
em função das atividades que ele foi bem sucedido. Ele tornou-se médium, médium passista, médium curador e, ao mesmo tempo, ele usava muito homeopatia. Isso, então, nós estamos falando da última década do século XIX. E é nessas condições que o trabalho de Batuíra ele foi crescendo, ele foi se projetando cada vez mais. E aí ele comprou uma grande área ali próximo ao centro e construiu casas, e nessas casas ou ele cobrava um aluguel barato para aqueles que não tinham condição, ou ele cedia e albergava pessoas necessitadas nessas casas. Então ele criou uma autêntica vila num bairro que hoje se chama Cambuci, ao lado do centro antigo da cidade de São Paulo. E isso tudo cresceu tanto que ele se tornou uma referência. Hoje, a rua principal de onde tinha essas atividades dele se chama Rua Espírita. E já faz muito tempo que a Prefeitura de São Paulo deu o nome de Rua Espírita, reconhecendo o trabalho de Batuíra. Mas ele não parou aí. O interessante é que Batuíra ele era muito ligado às obras de Allan Kardec. E ele tornou-se também bem relacionado com a direção da Federação Espírita Brasileira, na época no Rio de Janeiro, cujo presidente era Leopoldo Cirne. Leopoldo Cirne foi o vice-presidente de Bezerra, que assumiu quando desencarna Bezerra. E tornou-se muito amigo de Leopoldo Cirne, e quando esse presidente da FEB convoca um primeiro congresso do Brasil de espíritas para homenagear o centenário do nascimento de Allan Kardec, então nós estamos nos referindo ao mês de outubro do ano de 1904. Esse congresso que foi realizado no Rio de Janeiro, constam os registros que tinha cerca de 2.000 pessoas. Imagine então, é um fato marcante, significativo na época. E Batuíra compareceu, representando São Paulo. Lá estava ele, porque a essa altura, Batuíra era o representante para São Paulo da revista Reformador, editado pela Federação Espírita Brasileira. Mas vejam, o trabalho de Batuíra como espírita, então eu citei o atendimento aos necessitados, o trabalho de passista, de curador, o trabalho de difusão, né, do espiritismo, com o jornal Verdade e Luz, e aí ele inicia também uma nova proposta. Veja que ele foi um grande marco, um grande pioneiro do espiritismo na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. No ano de 1908, ele fundou a primeira entidade federativa do estado de São Paulo, e que se chamou União Espírita do Estado de São Paulo, no mês de maio do ano de 1908. Essa entidade, ela durou pouco tempo, porque ele desencarnou um ano depois. Mas é um marco, porque, vejam, mostra uma outra faceta da vida, né, espírita de Batuíra, a preocupação com a união dos espíritas. Né? Então, esses fatos todos que nós trouxemos nos chamam a atenção do papel pioneiro, marcante, né, histórico de Batuíra para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo e, obviamente, para o Brasil. E é por isso que nós quisemos mostrar que 1600, quase 1700 antes, ele já tinha tido o seu primeiro contato com o cristianismo, né? Naquela vida de Lésio Munácio, que é registrado no romance 50 anos depois. Pois bem, agora a terceira parte, o terceiro tempo, né, da nossa apresentação sobre Batuíra, tem a ver com a tarefa dele no mundo espiritual. Logicamente, acho que já deu para perceber que ele era um espírito vinculado ao grupo de espíritos do qual participava Chico Xavier. Né? Então, veja, por isso é que nós começamos citando
a experiência reencarnatória dele registrada no livro 50 anos depois. Então, ele já era ligado no mundo espiritual a Emmanuel, a Chico e muitos daqueles espíritos, né, que escreveram pela psicografia de Chico ou que são personagens daqueles romances. Então, ele passa a atuar com Chico Xavier. Que o trabalho do Chico só vem aparecer depois do ano de 1927, né? Quando ele estava com 17 anos de idade, só a partir daí. E, nesse caso, mais para frente, algumas décadas depois, é que surgem alguns textos, algumas mensagens psicografadas por Chico Xavier e assinadas pelo espírito Batuíra. Nós tivemos a felicidade de conhecer, na época em que nós residimos em São Paulo e éramos presidente da USE, o fundador do Grupo Espírita Batuíra, que é um dos principais centros da capital paulista. Foi fundado por um italiano chamado Spartaco Ghilardi, grande amigo de Chico Xavier, ligadíssimo a Chico Xavier. Inclusive, esse centro Batuíra foi fundado pelo Spartaco e pela sua esposa e outros companheiros por orientação de Chico Xavier, inclusive o nome que foi dado ao centro, Grupo Espírita Batuíra. Então, nós sempre tivemos, assim, desde a primeira vez que nós moramos em São Paulo, quando nós estávamos na presidência da USE, contatos, né, informações através do Spartaco relacionado com Batuíra e vendo algumas mensagens que surgiam pela psicografia de Chico. Todavia surge esse livro, né, que o Hélio inclusive leu uma mensagem que é intitulado Mais Luz, que é um livro só de autoria do espírito Batuíra. E o interessante é que ele foi organizado na forma de um abecedário, não é? Então, os temas estão colocados em ordem alfabética e esses temas variam o tamanho. Às vezes é um parágrafo apenas, outras vezes é uma mensagem completa, inteira, não é? Com comentários muito oportunos do espírito Batuíra. E o Hélio fez a abertura e eu vou aqui separar para vocês, nessa oportunidade, alguns trechos, né, que nós tiramos também desse livro, Mais Luz, do espírito Batuíra. Um deles falando sobre ante o futuro. Porque não há dúvida nenhuma que numa época conturbada, complexa, né, como nós vivemos atualmente, todos nós ficamos pensando no futuro, como será o dia de amanhã, como será o ano que vem, e são aquelas dúvidas naturais de todo ser humano. Então, Batuíra escreveu o seguinte sobre o ante e o futuro. A luta pelo bem é difícil, e para nós, os viajores do burilamento moral, assume às vezes a forma de um navio incandescente em águas perigosas. Olha que comparação interessante. Os viajores do burilamento moral, nós todos, às vezes estamos na forma de um navio incandescente. O navio incandescente pode significar quase que pegando fogo, né? Em águas perigosas. Então, é um momento de turbulência, né? Mas o passado há de ser redimido, o passado nosso, né? Há de ser redimido. Adversários hão de ser transformados em irmãos. Espinhos devem florescer, angústias se converterão em cânticos de alegria. A vida reaproxima-nos uns dos outros, associa-nos em empreendimentos diversos, entrosa-nos interesses e esperanças, e o tempo vai desvelando tudo aquilo que as circunstâncias de superfície nos encobrem ao olhar. Companheiros transfigurados em desafetos integram o quadro natural de nossas provas. Então ele mostra um momento de dificuldade, que é o que nós vivemos agora, mas ele dá o recado. Tenhamos coragem
e suportemo-los. De certo, não será possível beijar-lhe as mãos quando se voltem contra nós. Está se referindo a esses que se apresentam como desafetos. Então, repetindo, não, tenhamos coragem e suportemos-los ante os desafetos. De certo, não será possível beijar-lhes as mãos quando se voltem contra nós, mas podemos orar por eles, tolerar-lhes as investidas, desculpar-lhes os pensamentos, os ataques e abençoá-los no silêncio das nossas reflexões. Então é uma mensagem muito interessante mostrando, né, um contexto de dificuldade semelhante a esse que nós estamos vivendo em épocas de pandemia e de muitas transformações e conturbações que acontecem no mundo. Separamos também uma mais específica, chamada Grupo Espírita. E é essa casa de Batuíra, então, que é um grupo espírita, nós deixamos aqui essas reflexões do espírito mentor. E, mais uma vez, ele faz a comparação. Vejam bem, a embarcação prossegue. Outro símbolo não encontramos mais seguro para expressar a imagem de nosso trabalho em grupo, de vez que uma nave no mar permanece entre perigos constantes. Veja, outra vez ele usou o exemplo de uma embarcação no mar, né? Se não vara a tormenta, despenha-se no fundo. Se para, retarda a viagem. Se não se defende, é ameaçada pelos monstros marinhos. Se não usa orientação segura, se destina a perder rumo, arrastando as consequências. Então ele faz uma comparação muito clara, né, com um oceano tormentoso, etc., e diz assim: sim, um grupo espírita a serviço do Cristo é uma embarcação assim preciosa, mas batida sempre, iluminada e perseguida pelos elementos desencadeados da natureza, quando o desequilíbrio sobrevém. É por isso, diz Batuíra, é que pedimos ao coração e ao ânimo de nossos companheiros muita segurança, na fé, ainda que a marcha se faça vagarosa, sigamos com firmeza, escreveu Batuíra. A obra é daquele que nos designou para a viagem, e o porto resplende, farto de luz e de bênçãos. Então, mostrando um porto seguro e dando esperança a todos nós. Que as sugestões menos felizes não nos seduzam, nem queixas diante da tempestade, nem alegrias de ilusão, nas ilhas em que a poeira dourada entretece muitas fantasias. Trabalhar sempre, guardando união e confiança corajosas, muitas vezes é a ausência da bússola. E a bússola é a segurança de atitude para com os deveres a que fomos chamados. Haja o que houver, anotou, finalizando essa orientação aos grupos espíritas. Escreveu Batuíra: haja o que houver, usemos a oração para reajustar brechas que surjam. Seja a prece o nosso clima de apaziguamento interior, porque a prece dispõe a criatura a refletir a vida mais alta. E uma outra frase que nós tiramos para encerrar esses comentários, né, sobre trechos que nós escolhemos do livro Mais Luz, há uma muito significativa e que merece o destaque, quando ele fala sobre o talento de vida eterna. E escreveu, aliás, Batuíra: o trabalho espírita cristão é o maior talento de vida eterna atualmente em nossas mãos. Então, essas frases, esses trechos de mensagens
que nós extraímos do livro Mais Luz, do Espírito Batuíra, psicografado por Chico Xavier, representam, sim, fonte para nós de inspiração, para termos segurança no rumo, no roteiro que teremos que cumprir nas nossas existências e também nas ações, nos projetos dos grupos espíritas. Então, foi a forma como nós imaginamos de, nessa noite, homenagearmos Batuíra aos companheiros, né, que atuam na Casa de Batuíra de São Gonçalo, do estado do Rio de Janeiro, para lembrar que esse grande vulto do movimento espírita brasileiro, ele deve merecer as nossas atenções, ele deve merecer as nossas preces, os nossos pensamentos de respeito, de gratidão, porque ele está sempre presente. E a gente tem sempre informações disso naqueles que estão preocupados em fazer o bem e fazer o bem também projetando a mensagem espírita. Foi tudo isso que ele fez quando encarnado na cidade de São Paulo, né? Ao ser pioneiro na fundação, não foi o primeiro, mas foi um dos primeiros centros espíritas da capital paulista. Foi um dos primeiros jornais, né, Verdade e Luz, que ele fundou em São Paulo. Foi o pioneiro ao fundar uma entidade federativa com o objetivo de estimular a união dos espíritas. E ele próprio, né, se deslocou até o Rio de Janeiro para prestigiar o então presidente Leopoldo Cirne, que fez, na verdade, a primeira proposta concreta de unificação para o Brasil, que foi a bases da organização espírita. Esse foi o primeiro trabalho escrito concreto, né, de ação federativa no Brasil. E lá estava Batuíra concordando e aprovando, né, a proposta de Leopoldo Cirne nesse congresso histórico do ano de 1904, no Rio de Janeiro, quando Leopoldo Cirne festejou o primeiro centenário de nascimento de Allan Kardec. Então, esses fatos históricos que nós estamos evocando nessa oportunidade, nós deixamos a todos os companheiros da Casa de Batuíra para que lembremos, né, dos esforços dos pioneiros, dos sacrifícios, né, e que ao longo de várias jornadas, como nós citamos dele desde o século II, né, e que chegam um instante em que, utilizando a bendita mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos lega ainda o livro Mais Luz. Nós desejamos, assim, aos companheiros da Casa de Batuíra, que possam cada vez mais se fortalecer na prática do bem e fazendo mais luz junto à comunidade e à região onde vocês trabalham. O nosso muito obrigado pela oportunidade que nós tivemos nessa noite em falar aos companheiros da Casa de Batuíra. Nós agradecemos imensamente, PR, pela oportunidade de te ouvir falando sobre ele, e é emocionante saber desse trabalho grandioso que o nosso benfeitor já fazia como irmão Marinho, lá muitos anos atrás, né? Séculos antes dele visitar o Brasil, né? O compromisso dele com Jesus é algo inesquecível, né? Sim. É muito sério, é muito sério. E nós, outra surpresa foi a questão da homeopatia. Eu não tinha lembrança desse trabalho e isso é muito importante para nós também, é um assunto muito especial para todos nós. Nós vamos agora, César, fazer então a nossa visualização terapêutica e a nossa irradiação. Se você quiser continuar na sala, você fica à vontade, que eu sei que você tem um outro compromisso doutrinário, mas em alguns minutos a gente encerra o nosso trabalho. A nossa gratidão, César,